Boa noite, advogado. Boa noite, advogada. Boa noite, internauta. Hoje nós vamos fazer uma live com um tema muito interessante para o nosso dia a dia. Nós vamos falar hoje sobre os desafios do direito de família no direito previdenciário. E para falar sobre o tema, nós vamos falar com o Dr. Marcel Afonso Barbosa Moreira. É o nosso conselheiro estadual da OAB São Paulo, por Pindamonhangaba, é advogado, especialista em direito de família e direito previdenciário. O tema vem ao encontro, né, aos desafios, o dia a dia, como que a nova família, né, os direitos de família se chocam com a legislação previdenciária. É um papo muito atual e interessante. Acompanhe aí, se tiver dúvida, ao final, vá fazendo sua pergunta, que a gente vai debatendo, que é um tema bastante interessante, né? E atual. Daqui a pouco o doutor Marcel já está entrando aí para a gente estar dando início. A gente já vai começar, porque tem muita pergunta, muita dúvida, e isso a gente vai começar resolvendo isso tudo. Já já, doutor Marcel chegando. Boa noite, doutor Marcel. Boa noite, meu amigo Antônio Aziz. Boa noite, advogado e advogada de Pindamonhangaba, da região, do Brasil, de quem está nos participando dessa live, você internauta também, muito boa noite. Boa noite a todos aí. É um tema atual mesmo, né, Aziz? A gente conversar um pouco sobre esse tema que está todo momento nos batendo à porta, um tema dinâmico, um tema que altera em pouco tempo os entendimentos. Nesse momento, a gente fazer uma live diferente, né, uma conversa diferente, que a pandemia aí, esse momento que nós vivemos, nos causa, né? Você aí, da casa da advocacia, eu aqui do meu escritório em casa, falando de casa, respeitando essa quarentena. Mas é sempre uma alegria, uma honra falar com a 52ª subseção, que eu falo que é a minha subseção do coração, da minha advocacia, né? Eu falo se a advocacia é uma luta, a gente faz parte do quartel, do exército da advocacia, a minha divisão, a qual eu carrego aqui no ombro, a qual eu carrego aqui no coração, é a 52ª subseção OAB São Paulo, Pindamonhangaba. É uma honra, Aziz. Vamos lá, vamos Perfeito. conversar um pouco. Primeiro, eu queria agradecer por você ter aceito o convite, né, da gente bater esse papo. E já queria dar uma boa noite aqui para a doutora Mônica Palma Souza, que de antemão gostaria de agradecer, está sempre acompanhando as nossas lives, participando. Oh, legal. Muito obrigado, viu, doutora Mônica. Doutor Marcel, vamos começar assim, né? No século passado, a gente pode falar assim, nós tínhamos uma sociedade patriarcal, né? Onde machista, patriarcal, onde o homem saía para trabalhar, o dever da mulher era ficar em casa, criar e educar os filhos. Hoje, graças a Deus, tudo mudou. Temos uma igualdade aí, né? E a mulher sai para trabalhar junto com o homem, né? E a família, como é que fica nesse meio termo a relação da família com relação ao direito previdenciário, né? Perfeito, Aziz. Isso eu falei, a gente sempre fala no direito, né? A gente tem aquela ideia que pensar, quem não participa do nosso dia a dia do direito, que fossem matérias estanques. Separa direito penal, separa o direito processual, separa o direito do trabalho, separa o direito previdenciário, separa o direito civil, dentro do direito civil, todas as suas divisões, como se nada se conectasse. E aí a gente vai ver no dia a dia, no nosso dia a dia, que tudo faz parte, né, de uma coisa só, e a gente tem que analisar os ângulos do que interessa à sociedade, do que interessa
ao indivíduo. Né? A gente tem que, essa ponderação sua modifica muito o direito de família. Né? A gente tem que ponderar essa sociedade machista. A gente imaginar que o nosso primeiro código lá de Código Civil de 1916 dava assim os poderes ao homem, né? Era o homem que mandava na família, o homem mandava na mulher, o homem era o chefe de família. E esse código feito lá no início do século XX, né? A gente está falando início do século XX, a gente não tinha a mulher quase como uma subserviente, né? Não participava da vida econômica, da vida do trabalho. Nós vamos tendo as guerras, né? A gente tem que contextualizar historicamente. Nós temos as guerras mundiais, onde há necessidade da mão de obra, do trabalho, onde a mulher começa a sair para trabalhar, ela passa a ter que administrar os negócios de família, né? E aí ela vai tendo essa participação no dia a dia. E nós vamos vendo a mulher sair ao trabalho, nós vamos verificar as uniões conjugais, nós vamos ver que a busca da felicidade não está no casamento, né? Nós vamos ter as famílias monoparentais, nós vamos tendo essas alterações e, paralelo a isso, a criação, o fortalecimento desse sistema previdenciário, né? Vai criando o direito previdenciário. E aí, qual é a importância do direito de família? Como que ele vai surgir no nosso dia a dia? O que ela vai importar para o direito previdenciário? Entre várias situações, principalmente a relação com os dependentes para fins previdenciários. Né? E aí nós vamos ter também, às vezes eu sempre gosto de contextualizar isso no direito de família, a respeito da Constituição de 88, né, que ela foi um marco no direito de família. Né? A gente passa a ter configurações, descrições de família na Constituição. Nós temos lá na Constituição o reconhecimento da entidade familiar. É uma expressão muito ampla, né? Eu falo que é uma expressão mais genérica. O que a gente entende de entidade familiar? É tudo o que não está naquele conceito tradicional de família. Homem, mulher e filhos dentro do casamento. A entidade familiar vem englobar as uniões estáveis, vem englobar as uniões homoafetivas, vem englobar as famílias monoparentais, vem caracterizar as famílias formadas só pelos filhos. Às vezes perde-se os pais, não se tem os pais, mas os irmãos, né, que a gente fala, os filhos, os irmãos formaram uma família. Então, essa discussão começa ali na Constituição, dando uma maneira mais ampla, abraçando mais amplamente o que a nossa sociedade, o que é representado no dia a dia da nossa sociedade. Eu sempre falo também, às vezes, do direito de família com o direito previdenciário, para a gente, nesse aspecto, a gente fazer um encontro, né? Você é contemporâneo meu de faculdade, deve se lembrar das aulas do nosso professor Antônio Benedito Nascimento, em que muita coisa lá que ele falava naquela época, já há uns 20 anos atrás, né, Zis? E hoje a gente vem compreender melhor, que é a questão, ele sempre falava, o texto que ele nos dava para ler, e isso ficou marcado na minha memória, né, da dicotomia do público e do privado, né, essa discussão que ele sempre tinha conosco nas aulas, como se a gente achasse que o privado e o público fossem antagonistas e não se conectassem, como a gente vê nessa força aí desse tema do direito de família, que vem do âmbito do direito privado, né, vem do direito civil, para a discussão no direito previdenciário, e vem do ramo público. Né? Nós temos um que faz o que não é vedado pela lei, né, que é o direito de família, e nós temos um ramo do direito que tem que fazer exatamente o que está escrito na lei, o princípio da legalidade. Como nós vamos fazer esse encontro no dia a dia da advocacia, no dia a dia da sociedade, e fazer adequar, fazer caber essa multiplicidade de interesses e de direitos
da sociedade. Perfeito. O Marcel, a gente percebe que a família, né, está em mudança, está em mutação. Primeiro, eu queria dar uma boa noite aqui para o Luciano Guerreiro Guigem. Boa noite, doutores Aziz e Marcel. Muito boa noite, Luciano. Outro que nos acompanha aqui. E nós temos aí a presença do nosso querido Fernando Freire. Ótimo ouvi-lo, ex-presidente Aziz, conselheiro Marcel. Um grande abraço. Olha, um abraço. A gente que fica feliz de ter a companhia de vocês, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre como, por exemplo, Marcel, o que acontece, a gente tem muitos casos de pessoas que vêm aqui na OAB, por exemplo, não conseguem pagar os alimentos. E quem que acaba pagando, se obrigando em pagar os alimentos? São os avós. Aí falece o avô, aí a avó fica com a pensão por morte e fica lá descontando 30% dos alimentos lá da pensão da avó. E aí, na falta da avó, como é que fica essa relação depois, né? Para o neto. Essa hoje é uma questão que você me relata, que a legislação previdenciária, legalmente falando, não contempla, né? Ela fala na relação dos beneficiários, ela fala que seria o filho, né? Os pais seriam os beneficiários ou os filhos. Nós não temos a questão falando do neto para os avós, dos avós para os netos. E hoje, como nós falamos dessa concepção que nós temos das novas famílias, das entidades familiares, nós estamos vendo muita situação dos avós criando os seus netos, né? E aí nós temos essa situação em que, por vezes, a falta de um avô, né? Ou até mesmo um caso recente que nós tivemos na jurisprudência, um caso de um neto que faleceu e que morava com os avós e ajudava na economia da casa, né, na economia familiar, e ele acabou, esse avô conseguindo o direito à pensão por morte. E nessa situação que você narra, a gente acaba tendo, e a situação também muito comum hoje, né, dos pais se ausentarem, né, tanto fisicamente quanto materialmente, e passando essa sobrecarga para os avós, né? E aí, no caso ainda, essa avó materna, que eu vou te dizer uma coisa, viu, Aziz? Hoje, com essa reforma da Previdência Social recente, essa avó vai ser grandemente penalizada com o pagamento dessa pensão, porque além de nós termos uma diminuição sensível do valor da renda da pensão por morte, pelas novos critérios de cálculo previstos na emenda 103, nós também teremos o desconto, né? Que a avó passa a ser obrigada ao pagamento desse desconto da pensão alimentícia. Então, é um valor muito duro hoje para a família, é algo que nós devemos voltar a essa discussão, né? Quem deve também assistir essa criança? Essa criança também, ou esse menor, também não pode ficar desamparado. A Constituição prevê lá que a criança deve sempre ser procurado o sustento, a criação, né, tem direito constitucional, mas hoje também nós temos a situação dos idosos. Hoje nós estamos ficando uma sociedade mais velha, mais idosa, que também precisa do amparo. E no momento mais difícil da vida deles, nós estamos falando aí no caso específico que você me diz, de uma idosa, nós vamos, além de ter a redução drástica do benefício dela pela Previdência, nós vamos ter mais uma redução ainda em relação ao direito do menor. Nós temos que encontrar o equilíbrio.
É isso que a gente fala dessa influência do direito de família no direito previdenciário. Nós temos que discutir a proteção a essa família, enquadrando na lei, enquadrando aí nesses critérios constitucionais. Perfeito. Dando um abraço aqui para a doutora Elizabeth Martins de Souza, nossa vice-presidente, a doutora Marisa Guimarães, o nosso conselheiro lá de Ubatuba também, o doutor Tiago Penha, dando um abraço aqui aos competentes colegas, doutor Marcel e Aziz. Boa noite, doutor Tiago, forte abraço. E também para a Nasa Lopes, está dando uma boa noite aí. Muito boa noite. Na sequência. Abraço a todos aí. Na sequência, Marcel, queria ver como é que fica a situação. Vamos direto. Nessa pandemia, a gente percebeu o número de divórcios que aumentou demais, né? Perfeito. Então, como é que fica o direito previdenciário quando há o divórcio, né? Como é que fica em relação ao filho, à ex-mulher, né? Como é que fica essa relação do direito previdenciário hoje com essa avalanche de divórcio que a gente está tendo por aí? Ô, Aziz, é verdade, né? Essa questão desse momento peculiar que a gente vive, dessa pandemia aí da Covid-19, ao contrário do que se imaginasse que aumentaria enormemente, e de fato aumentou o número de inventários, mas aumentou muito mais o número de divórcios, né? Os, os cartórios extrajudiciais nos dão conta de que foi feito mais escrituras de divórcio nesse período de pandemia do que de inventário, né? Então, isso também tem implicações no dia a dia da advocacia, no dia a dia da advocacia previdenciária. Essa a discussão principal hoje que nós temos na questão do casamento, das situações de casamento no direito previdenciário, está relacionado ao casamento. E o que eu falar aqui, alguma coisa do casamento também servirá para as uniões estáveis. Normalmente, nós vemos que os casais, quando se divorciam, abrem mão do direito a alimentos, né? E depois, mais tarde, sempre um acaba precisando do outro e acaba tendo que pedir os alimentos, ou se já houver o falecimento de um dos ex-cônjuges, acaba falando aí em pensão por morte. E hoje a legislação é, é permissiva nesse sentido, né? Hoje é possível que, mesmo divorciados, um possa pedir a pensão por morte do outro, né? Ainda nós temos em vigor a súmula, eu vou ver o número aqui, às vezes porque de cabeça não guardo, mas é a 336, se não tiver 336 do STJ, que fala que a mulher que renunciou aos alimentos no divórcio poderá propor a pensão previdenciária por morte contra o ex-marido, desde que prove a dependência econômica. A gente só vai ter essa diferença em relação da situação do momento em si do divórcio, né? Ali no divórcio, ou aliás, da situação de casamento, a pensão por morte de quem é casado, né, ele não precisa provar a dependência econômica, ela já é presumida. Agora, no caso aí dos ex-cônjuges, terá que provar que há necessidade, que há uma dependência econômica, mas pode ser pedido. Em relação aos filhos, isso decorre da lei civil, né? A lei civil diz que os pais devem arcar igualmente, né, com as despesas, com a pensão alimentícia. Mas vamos imaginar a situação de que no decorrer desse desse casamento, desse matrimônio, nós tenhamos o óbito de um dos ex-cônjuges, ou de um dos pais. Esses filhos terão direito à pensão por morte. Ora, com esses cálculos hoje aí, né, que nos fala sempre o amigo Sodera, esses cálculos mais complicados, ele de cálculo é melhor do que eu para falar aí,
mas eles passam a ter o direito a essa pensão por morte, até os 21 anos de idade. Tá? Isso é algo importante para a gente fixar essa idade. Para fins previdenciários, a menoridade vai até os 21, nem mais, nem menos. Isso é a regra, e como diz lá o nosso comentarista saudoso, a regra é clara nesse sentido. Mas, como tudo no direito, né, ele tem algumas adaptações, que é o caso do filho inválido. Né? O filho inválido, ainda que maior de idade, ele continua com direito ao recebimento à pensão por morte. Mas eu sempre questiono aqui, às vezes, e essa é uma discussão que vem no dia a dia, na questão do filho inválido, é a partir de que momento que é essa invalidez? Essa invalidez, ela tem que ser antes de ele atingir a maioridade ou depois de atingir a maioridade? Essa é uma discussão que a lei não fala, né? E a casuística vai definir o que for o melhor, né? Aí vai o trabalho do advogado a essa prova dessa necessidade, desse suporte econômico que esse pai poderá deixar para o seu filho. Mas a partir de que momento se é essa invalidez? Antes da maioridade ou depois da maioridade? E nós temos uma novidade, né? Não é muito recente, mas eu vejo pouco, você, com sinceridade, eu vejo pouco no dia a dia, que é a questão dos filhos que possuem deficiência intelectual ou mental. Né? A lei prevê o direito à pensão por morte para esses filhos, enquanto perdurar essa situação. Eu falo, às vezes, que o Brasil tem muitas leis boas, e tem uma lei fantástica para quem milita no direito civil, milita no direito previdenciário, e milita no dia a dia forense, mas pouco conhecida e pouco explorada ainda, que é a lei da pessoa com deficiência. Essa situação que eu contemplo com você, que estou falando aqui com você, foi introduzida no sistema previdenciário por essa lei da pessoa com deficiência, né, do filho que possui deficiência intelectual ou deficiência mental. E é interessantíssimo, Aziz, se me permite falar, a respeito da definição que se fala dessa deficiência, que não chega a ser uma invalidez no contexto previdenciário, né? A invalidez de nada ser feito, mas é uma invalidez que diminua a capacidade de entendimento desse filho e do modo dele poder viver em sociedade. Ele consegue até ter uma atividade profissional, ele consegue até ter uma vida comum, mas se ele não tiver o suporte financeiro do seu genitor ou da sua genitora, ele não conseguirá ter uma vida digna. Interessantíssimo, algo previsto em lei e pouco usado no nosso dia a dia. Tá? Gostaria também só de fazer um outro aporte aqui, às vezes, a respeito que eu estou falando dos divórcios que você me colocou aí. Eu sempre falo o seguinte, me desculpe aqui um pouco o jeito de falar, mas a gente sempre fala do marido pagar pensão à mulher e tal. A gente tem que colocar o seguinte, também hoje, pela situação que a mulher já ocupa na nossa sociedade, no dia a dia do trabalho, hoje nós temos casos de mulheres muito bem-sucedidas financeiramente, às vezes melhores que seus maridos. E às vezes o caso da pensão aí se inverter, né? É o marido pedir a pensão à mulher, né? Essa situação hoje também é comum, a casuística, o dia a dia está mudando, né? Por causa da situação que a gente vive da mulher merecidamente, guerreiramente, do espaço que conquista profissionalmente e na nossa economia. Legal. Só retomando, então, a idade, o INSS paga até os 21 anos Sim. para o filho. Não tem essa, mas ele faz faculdade, como muitos
vem e fala, ó, meu filho fez 18 anos, quero exoneração. Não, mas está fazendo faculdade, tá? E aí dá aquela esticada até o término do curso. Para o INSS, independe. Independe. Para o INSS, essa regra não vale, e, com sinceridade, pelo menos nas pesquisas que eu tenho empreendido, não vejo nenhuma chance no judiciário conseguir, no regime geral, ou a ampliação dessa pensão, né? Eu sempre falo o seguinte, que a gente tem que mudar um pouco da nossa cultura, porque o INSS já vai dizer o prazo, né? A pessoa, quando sai, o menor de idade, né, o filho, quando recebe a pensão, ou a mãe ou o pai, quando recebe essa pensão do filho, que ele vai ser o gestor dessa verba, ele já sabe a data que ela vai finalizar, né? Então, nessa data, acabou, né? Não vai ser pego de surpresa, né? A gente tem que, é o prazo determinado, e até ali é que vale. Antigamente a gente tinha essas questões, mas tem que custear a faculdade, a despesa continua, etc. Infelizmente, teria que verificar um outro caminho que não esse da pensão, tá? Mas ainda é muito Perfeito. questionado no dia a dia isso. Tá? Quem está na advocacia previdenciária é muito bem questionado, se não diariamente, mas muito frequentemente. Legal. Queria dar aqui uma boa noite aqui para Eveline Tapias Oliveira, para Michele, lá da Goldfinger, para o doutor André de Azevedo Gonçalves, o doutor Adriano Carvalho, doutora Ana Paula Siqueira, todos ligadinhos aí. Se tiver alguma dúvida, Abraço a pode todos. mandar. O Marcel aí está para debate pronto já responder aí. Doutor Marcel, vamos lá, vamos continuar. Então, aqui a gente está falando, é, no caso da família, né? Você falou da separação, do divórcio. No caso do. Me fugiu a pergunta agora, deixa eu retomar aqui. Seria no caso de. No caso que ocorre muito aqui, né? Por exemplo, tem aquele casal que é, morou junto, se separaram, mas não foram casados, né? Tiveram aquela união estável, mas se separaram também e só cada um pegou as suas coisas, foi para um canto, e aí geralmente o cara acaba se envolvendo com outra mulher, e a mulher com outro homem também, e depois ele vem a falecer. E aí vem a briga, né? Quem tem o direito? A primeira que conviveu com ele durante 20 anos ou aquela que estava com ele há 2 anos? Às vezes, se me permite, vou colocar um tempero mais nesse seu questionamento. Vamos colocar nessa de 20 anos, tenha sido casada com ele no papel. Aí Eu nós não vamos estou nem verificar. colocando casamento, mas se for casamento, Vamos fica colocar uma. ela fosse, ele foi casado, se separam de fato, não se divorciam, e passa ele a constituir uma nova união estável. Isso aí eu estou tomando a liberdade de colocar esse temperinho nesse exemplo, para demonstrar como que é a nossa justiça, como é a nossa cultura, e como ela foi mudando. Nós tínhamos os tribunais até 20 anos atrás, mais ou menos, ele iria falar para nós a seguinte situação: nesse caso específico, teria direito a primeira mulher à pensão por morte, porque a lei fala em casado, né? Ele está na situação de casado. Essa segunda união, no entendimento da justiça, seria uma união espúria, né? Ou concubinato. As aulas que tínhamos de direito de família, o professor Abraão aí, ele ia falar para nós que seria um concubinato, seria um relacionamento ilegítimo, que não configuraria direito algum
a convivente, a companheira. Isso foi durante muito tempo. Menos de 10 anos atrás, nós estamos falando menos de 10 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal mudou isso. Falou que não. Se a situação já estava de fato, aí que vem novamente, eu sempre falo que vem o trabalho do advogado aí, as provas que a gente carrega aos autos, que produz para favor do nosso cliente. Hoje o Supremo falaria, não, se a separação de fato já não existia casamento, era só um papel, não configuraria direitos. A situação atual, onde a companheira, sim, com ele convivia, com eles tinha uma relação pública, duradoura, né, tinham filhos, tinham planos em comum, o direito passa a ser da segunda convivente, da companheira e não da mulher, né? Caberia aí uma discussão ou não da dependência econômica, mas se no período grande nunca contribuiu, o ex-marido, vamos dizer assim, nunca contribuiu com nada lá, não seria agora que apareceria essa situação de dependência econômica. Então, isso é recente na justiça, isso vem do trabalho cotidianamente da advocacia de demonstrar as mudanças, a interpretação. E isso decorre também de um novo entendimento que vem tendo o direito de família, contribuindo bastante para isso, que é a questão da afetividade, né? A família não é só hoje o papel que ela caracteriza, né? O que caracteriza hoje a família é a afetividade que os une. É por isso que eu falei das configurações de família aqui, a gente tem não ter só a ideia tradicional do pai e da mãe e do filho, né? Hoje nós temos a situação dos casais sem filhos, hoje nós temos a situação do casal formado só pelo marido, ou só pelo pai, ou só pela mãe e os filhos, né? Nós temos a situação, como falei aqui já, dos irmãos que convivem, nós temos a situação de outros grupos familiares, tios com sobrinhos ou sobrinhas, tias, etc., formando esse núcleo, avós, 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 tios, sobrinhos. Então, várias composições familiares. Nós estamos hoje também, às vezes, vamos jogar aqui mais discussão para a gente, mais temas para a gente ir pensando, e a advocacia pensando. A questão hoje, até um colega que me falou isso, a questão hoje dos casamentos de mais de um cônjuge, né? Nós temos hoje formado, como que vai ficar essa situação? Nós tivemos uma reforma previdenciária recente que não contemplou essa situação que está no dia a dia, né? Hoje, eu já não sei se já bateu as portas aí da OAB, mas nós já estamos vendo a situação das uniões estáveis de mais de um cônjuge, de mais de uma parte, de mais de um companheiro e uma companheira, né? Nós temos a questão também, como falei aqui, dos casais homoafetivos, né, que também foi um tema que levou-se anos para que o direito previdenciário o reconhecesse, para que a justiça o reconhecesse, e também hoje é enquadrado e é uma entidade familiar, né? Então, nós temos que ponderar isso, e também nos casais homoafetivos, eles também se divorciam. Depois, como é que fica a relação deles, né? Eu estava discutindo também, às vezes, se me permite, nessa questão do direito de família, hoje, essa situação que nós vivemos, da pandemia, onde nós temos esse número excessivo de mortes, nós vemos a questão da morte das parturientes, né, das mães que tenham recentemente seus bebês e acabam morrendo em decorrência dessa doença ou de complicações do parto. Como fica o pai dessa criança? Essa criança já terá o direito à pensão por morte, mas a discussão que se tem hoje no direito de família, esse pai tem direito ao salário maternidade? Porque na nossa configuração de família, o salário maternidade só deveria ser pago à mãe. Mas hoje nós não temos os pais que cuidam mais dos filhos, que dão mais atenção aos seus filhos. Nessa situação que narro, o pai não será ele, não precisará desse tempo para cuidar da sua filha, para ajeitar esse turbilhão de emoções pelo qual
ou de situações que passa a família dele? Não seria justo o INSS ou o Regime Geral de Previdência lhe conferir esse direito ao salário maternidade? Sempre alego que a lei não prevê e nós não temos conseguido obter isso no âmbito administrativo, mas nós estamos vendo decisões da Justiça, dos casos encaminhados pelos advogados, em que está sendo reconhecido o direito de salário maternidade ao pai, né? E volta essa discussão de salário maternidade um pouco, é o que eu falei, dos casais homoafetivos. No caso de duas mulheres, já que a gente falou aqui, né, de que nós não temos a mãe, conferiu ao pai. No caso de casais homoafetivos femininos, as duas mães têm direito ao salário e maternidade, também aí não se configuraria justo? Nós temos decisões aí, a justiça é dividida. Nós temos decisões no sentido de não conferir, porque se nós temos a situação de igualdade nos casais hétero, que só a mulher recebe, nos casais homoafetivos, nós deveríamos ver essa igualdade, essa isonomia, só um dos cônjuges, só um dos casais receberia o salário maternidade, o outro não. Da mesma forma, nós tínhamos a situação invertida no caso dos casais homoafetivos masculinos, em que nenhum deles tinha o direito do salário maternidade, mas será hoje que não é justo também a gente transferir esse direito de igualdade? Um deles, quando tiver filhos, não ter o direito do salário maternidade, e o outro não ter esse benefício. Então, são situações do dia a dia que o profissional do direito, que nós, advogados, temos que buscar as respostas. Nós não temos que ficar sempre no batidinho, no algo pronto, né? Eu sempre falo, e não me pegam mal quem pensa ao contrário, que eu falo, a gente não pode ser só execução fiscal que só muda o número, né? A gente tem que pesquisar, o advogado tem que pesquisar no dia a dia e fazer e buscar essas soluções no direito de família, nas configurações atuais de família, o que eu entendo por família, né? Porque eu falo sempre assim, um dos conceitos mais fluidos que nós temos no direito é família, né? Porque tudo serve para a família e direito não digo na sociedade, tudo a gente chama família, né? A gente fala, eu sou fanático pelo meu clube, o São Paulo Futebol Clube, que inclusive está em campo agora, né? Nós falamos que a torcida do São Paulo é uma família. Como pode ser uma família desse tamanho, né, Ziz? Nós temos na advocacia a gente fala que é uma família, né? A gente usa o termo família forense, apesar da quem está no dia a dia escolher, enquadrar, ter essas disputas que nós temos, né? Temos essa diferença, mas somos uma família forense, mas não é dessa família que o profissional do direito no campo previdenciário busca. Nós estamos falando desse afeto que une seres humanos, né? Que nos faz humanos, que nos faz ter a identidade do que nós colocamos os pés aqui na Terra. Todo ser humano nasceu para viver numa família. Isso é certo. Ninguém nasceu para viver numa árvore, ninguém nasceu para viver dentro de um buraco. Nós nascemos para viver numa família e isso tem que ser adaptado conforme, de tempos em tempos, conforme a sociedade que nós vivemos. Falei demais, hein, já, presidente? Muito bem, isso daí. Nós já falamos um pouquinho sobre morte, sobre separação, sobre uma coisa que você colocou sobre o casal homoafetivo, né? Mas a gente não pode fechar os olhos também, porque hoje nós temos famílias formadas por mais de duas pessoas, né? Não é só um homem e uma mulher. Às vezes Exato. são dois homens e uma mulher, às vezes são duas mulheres e um homem. É o poliamor que se fala, né? E como é que ficaria essa sucessão, né, com relação à previdência social nesse caso? Aziz, olha,
Esse é um tema que aflige a todos nós no direito previdenciário. Nos aflige porque nós ainda não encontramos um mecanismo por onde que nós vamos resolver essa questão. Mas é algo hoje que é real, né? Hoje os cartórios de notas já estão registrando as escrituras públicas de união estável que chamam de poliamor, né? O nome que eles estão usando aí, né? Como que nós vamos encontrar isso? Eu penso que nós vamos chegar nas regras da união estável do artigo 16, que nós temos hoje da Lei 8.213/91. Né? Nós vamos ter que verificar se essa união pública, pacífica, duradoura, nós vamos ver se há realmente uma prova dessa afetividade, porque é algo novo, né? Algo novo para toda a sociedade. Algo, acredito eu, que inimaginável há poucos anos atrás, que pudéssemos a gente configurar isso como família nos moldes constitucionais. E vamos inserir no meio de como é a dependência econômica. Para fins previdenciários, vai nos interessar essa afetividade que vai haver entre esse casal, não, entre essa entidade familiar, né? E a dependência econômica, como que eles estão cuidando da vida deles, né? Para a gente poder ter essa resposta desse benefício, né? Porque eu penso que se enquadraria também nessa situação do caso que a gente fala da pensão que é paga, às vezes, para uma ex-mulher e para uma atual mulher. Né? Aí seria, em termos previdenciários, essa situação. Tá? Agora, eu não imagino como seria se fosse muito mais que isso. É isso que, para mim, ficaria difícil de compreender. Pode acontecer, né? Pode, Pode pode. acontecer. Nada me duvida hoje. Só mandar um alô aqui, ó. É, Claro. a Beth Martinho está dando um parabéns para o doutor Marcel. Maria Rosimeire Gouveia está dando parabéns, doutor Marcel. Muito boa a sua Obrigado, obrigado. tema. Aqui é Vale Jus, eu não sei quem é, mas está dando parabéns, doutor Marcel. Fui muito bem recepcionada na minha transferência de seccional. Muito sucesso, grata. A doutora Maria Roseli está dando boa noite. A doutora Lucimari Flores, boa noite, meus eternos e queridos presidentes. Nossa, queridíssima Luci. Um abraço. Aqui, e aí continua. Se quem quiser perguntar alguma coisa, pode mandar aqui que a gente vai continuar aqui. Marcel, agora eu vou falar com relação. Como é que está ficando com relação ao casal, né, a família que tem um dos entes aí condenado e tem que estar recluso numa prisão? Como é que está os direitos previdenciários? O auxílio reclusão? Como é que está ficando? Um bom tema, um bom questionamento, é bom a gente esclarecer, né, as discussões que tenha sobre isso, né? Nós temos que colocar em mente que a gente fala do benefício do auxílio reclusão, ele não é pago ao preso, né? Sempre tem a ideia, é pago ao preso. Ele não é pago ao preso ou ao detento, né, ao integrante do sistema do sistema presidiário, né, do sistema prisional. Ele é conferido esse direito à família. Novamente, nós estamos falando à família do que hoje se classifica de família de baixa renda. Né? Hoje, eu não exatamente o valor que seria dessa renda familiar, não saberia dizer a cabeça, mas algo em torno entre R$ 1.100, R$ 1.200, que seria a renda familiar que seria concedido esse benefício. Tá? Então, teríamos a seguinte situação, que não estou falando que é de difícil ocorrência, mas é muito raro a gente verificar, que primeiro, esse detento está na qualidade de segurado do INSS, né, do Regime Geral de Previdência, como empregado, como contribuinte individual, né, e ser enquadrado nessa situação
social de baixa renda, né? E ter dependentes, que os dependentes seriam esses, filhos menores de 21 anos, como nós colocamos ali, filhos inválidos, filhos portadores de deficiência mental, intelectual ou grave enfermidade, ter esposa ou ter companheira, né, em primeiro grau, que a gente fala de primeiro grau a esses beneficiários, ou fosse irmãos, ou fossem pais, etc., que seriam os outros graus abaixo disso. Tá? Tem sido concedido nessas situações e hoje é um benefício de muita rara ocorrência. Bacana. Não que não tenha pago, tá? Existem pagos aí, mas não é só pelo simples fato de ser preso ou simples fato de estar no sistema dos presídios, no sistema prisional, que gera o direito. É todos esses outros requisitos juntos para que seja conferido o direito a esse benefício, tá? Essa é sempre uma... É porque a gente sempre escuta que, não, tá preso, tem direito. Não é assim, não. Tá? É uma falsa... É porque fala auxílio reclusão. Fala, não, tá preso, tem direito. Não é assim. Tem que preencher todos esses requisitos e tem mais alguns, se não me engano, lá um tempo de registro de carteira, coisa assim, né? Porque... Tem. Eu não estou entrando nos pormenores aqui, eu não tô entrando, mas tem uma série de pormenores, toda linha bem gerais nesse sentido. Da mesma forma, a pensão hoje. A gente pensar a pensão por morte hoje, no caso para a mulher, ela tem que ser, tem vários requisitos, tem a idade da mulher, o tempo de casamento ou o tempo de união estável, tanto que hoje só vai receber o valor calculado pelo sistema previdenciário aí, quando a mulher tiver 44 anos para cima e mais de 20 anos de casamento ou de união estável, para ela ter direito àquela pensão que seria 50% da aposentadoria do marido, né? Então, tem esses outros requisitos previstos aí na concessão da pensão. Para a criação dessa regra, Aziz, eu sempre gosto de fazer um comentário sobre isso, que é interessante. Essa alteração na pensão por morte, ela foi realizada em virtude de fraudes, que diz o INSS, que ocorria nos casos em que pessoas idosas casavam com pessoas mais jovens, para que assim criasse a condição de ter a pensão por morte do benefício dele. Mas acontecia, mas era frequência muito grande? Não era, né? Eram fraudes? Sim, eram fraudes que poderiam ser investigadas, né? São benefícios que poderiam ser anulados, porque aí nós estamos falando em simulação, né, de um ato jurídico que não existe, um casamento que não existe, que foi feito com o objetivo de receber um benefício previdenciário, né? Aí, em virtude dessa situação, a legislação prejudicou quem age corretamente. É isso que eu falo assim, nós pegamos a situação da família, vamos imaginar, eu sempre digo assim, uma pessoa de 43 anos, 19 anos de casamento, ou um dos cônjuges falece, né? Aí o que acontece? Ele vai receber uma pensão aí por 18 anos, 19 anos, aí tem que ver o tempo exato ali. Poxa, mas ela não fez nada errado e será punido. Se a gente fizer uma cálcula dessa pessoa de 43 anos, se ela recebeu o benefício por mais 18 anos, ela vai receber o benefício até 61. Em 61 ela não recebe nada, ela tem que trabalhar, sabe? Então, para combater um erro, uma fraude cometida por poucos, acaba atingindo um direito que foi contribuído, que foi trabalhado por muitos. Né? Esses erros que nós temos que ver e acaba prejudicando uma família. Né? Esse é outro tema que eu sempre discuto no âmbito desse direito de família, que para mim a pensão por morte ela não tinha que sofrer redução nenhuma na sua concessão,
porque ele é um benefício concedido em proteção à família, né? Se faltou um dos entes familiares, por algum outro motivo, né? Que a gente fala que sempre é um fato certo, todos nós vamos morrer, mas não sabemos o dia, e aí por essa falta desse ente familiar, eu prejudico a família, eu retiro a renda da família porque morreu um ente familiar. É algo injusto, né? Se a gente está lá, como eu acabei de falar no início da nossa explanação aqui, que a Constituição tem como um dos seus pilares, é uma previsão do artigo da proteção da família ou da entidade familiar, como que nós temos um benefício previdenciário em que pune a família quando tem um dos seus entes retirados do meio de nós? Então, é algo que temos que também pensar, que temos que também exigir aí a nós, como cidadãos, a fazer a nossa pressão legítima para que tenhamos novamente protegida a família na concessão desse benefício. Bacana. Marcelo, já falamos aqui de separação, de morte, de vários casos, Agora eu preciso o último aqui para encerrar aqui e começar as perguntas aqui, tá? Tem bastante pergunta aqui. Com relação à interdição, quando o pai ou a mãe é interditado, como é que fica em relação ao INSS? Um dos cônjuges interditado? Isso. Em relação mas em que sentido seria essa? Para o INSS, um dos cônjuges seria o curador, né? Do outro. Na situação por exemplo, de um que vem a falecer, né? Na instituição aí da pensão por morte, vamos imaginar, esse que está interditado, ele não poderá sofrer redução na concessão do benefício, né? Porque ele tem uma situação de invalidez que é uma das situações que excepcionam a redução da pensão por morte, tá? Mas fica um cônjuge responsável pelo outro perante o INSS. A gente tinha antes uma discussão muito grande em relação a isso, às vezes. O INSS, por vezes, determinava, mesmo estando interditado, fosse feita uma realização de perícia também para comprovar essa incapacidade, né? E hoje, graças a Deus, isso aí já foi superado, porque se nós temos um dos cônjuges interditado, a gente já teve essa situação resolvida no âmbito judicial, no âmbito da justiça. Não caberia nós termos uma nova discussão sobre esse tema. Não tem que discutir duas vezes, né? Não tem. E às vezes é muito comum às vezes isso. Quem aqui de nós que no milheto previdenciário que já teve a situação de que nós temos que provar, tínhamos antes que provar a união estável via judicial, primeiramente, provávamos na justiça, né, contra os herdeiros, né, do falecido, e depois nós tínhamos que mover outra ação contra o INSS para que fosse para valer aquela decisão judicial do reconhecimento da união estável no âmbito administrativo, né? Então, era extremamente cansativo isso, e sempre invocado esses princípios. Mas aqui a gente tem que seguir o que está na lei, a lei não reconhece, temos que fazer, não fomos parte no processo lá do reconhecimento da união estável, então como é que essa sentença não pode fazer valer contra nós? Mas a gente sabe que não é bem assim. Era uma luta. Eu vou aproveitar a pergunta aqui. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está aqui, quem está nos acompanhando aqui. A doutora Renata Costa, muito boa noite, doutora Renata Costa. Nosso colega, doutor Daniel Zenha, grande doutor Daniel Zenha, procurador do município, dando um forte abraço a todos aqui. A doutora Claudete Roncone também nos acompanhando. A Lena Daniel, boa noite, doutores. Boa noite, Lena, aqui, ó. Simone Gasparim Cardoso está dando boa noite também. Doutora Marli Pires e também a doutora Adriana Santos está dando boa noite aqui.
Eu vou aproveitar, eu ia pegar o gancho agora e ia falar sobre o idoso. Vamos pegar a pergunta da Simone aqui, ela está falando o seguinte: quando um contribuinte falece e falta, por exemplo, 2 anos para aposentar, a esposa pode continuar contribuindo para que seja deferida a mesma em tempo legal? Como fica essa família diante do direito de ser assistida? Tá a pergunta aí na Bem, tela, né? Antelo. Bem, Simone, nesse caso, não cabe a contribuição previdenciária mais. Com o falecimento do, do contribuinte, cessa a situação dele de contribuinte, né? Mas isso não deixa de gerar os direitos à sua família, né? A pensão por morte, mesmo ele tendo contribuído, aí entrará nas situações de concessão do benefício. Aí terá que ser verificado o tempo de contribuição, quem são os membros da família, quem será os beneficiários dessa pensão por morte para ela ser calculada. Não vai haver a necessidade dessa contribuição, mas sim do requerimento do benefício, tá? Perfeito. Se tiver mais alguma Aziz, dúvida, pode mandar aqui, pode falar. não, eu iria falar também de um ponto sobre direito de família, que pouco abordado no direito previdenciário e quem lida no dia a dia, que é a questão também dos sucessores para receber a que a gente chama dos resíduos previdenciários, né? A gente tem aquela ideia de que tem que ser feito um inventário para receber eventual crédito de que o segurado faça jus. Exemplo comum, né? A gente tem uma situação que o INSS não reconhece administrativamente ou que reconheça administrativamente, mas vamos imaginar que o INSS não reconheça administrativamente e o segurado tenha que buscar a justiça. A gente sabe o tempo de demora dos nossos processos previdenciários, e às vezes acontece desse nosso cliente, desse segurado, falecer no decorrer do processo. A família, né, terá direito a se habilitar no lugar desse segurado para receber esses créditos em atraso. Tá? E aqui é importante a gente guardar, e isso está previsto na lei, né? O artigo 112, como eu falei, da Lei 8.213/91. Então, ele não precisa fazer um processo de inventário para receber esses créditos que ele tenha ou obtenha, porventura, na justiça. Tá? E aí seguiria uma regra que segue a ordem dos dependentes do artigo 16 da Lei 8.213/91, né? Ou seja, quem é aquele que seja declarado para fins seja dependente para fins de pensão por morte, tá? Então, basta, isso é uma regra importante, que às vezes gera-se grandes discussões. Às vezes você tem casos na justiça em que ganhou, a pessoa, às vezes o advogado daí, a pessoa falece no meio do processo, e acredita-se que tenha que ser feito um inventário. Não há necessidade disso. Essa comprovação é feita nos próprios autos previdenciários. E aí vem aquela discussão sempre. Poxa, mas temos dúvidas de quem são os herdeiros. Ou falta um, pois um a mais, um a menos, vou pagar para esse, tem dúvida? Não tem problema. A verba que seria destinada a esse um fica retida nos autos e ali se discute se ele terá direito ou não a esse recebimento. Eu acho algo muito válido, é uma informação pouco difundida e é de grande utilidade no dia a dia prático da advocacia. Muito bom. Deixa eu fazer, tem mais uma pergunta aqui, duas, na verdade. Está perguntando o seguinte: e o caso de avós que pegam a guarda de netos querendo passar a pensão? Como é que fica? Então, aí que está, como eu falei, um pouquinho do tema antes da pensão por morte, por questões que foram criadas. Hoje essa guarda não existe mais, tá? É para essa finalidade, para esses fins específicos do pagamento de pensão ou de concessão de benefício previdenciário, não gera direito. Inclusive, me parece que há dispositivo expresso do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que veda a guarda para essa única finalidade, né?
Existe lá, acho que um dos dispositivos, o artigo 33, fala isso. Então, se for feito com essa finalidade, nós estamos falando em fraude, e estamos falando uma guarda nula, né? Ela não tem o objetivo em si, que é da guarda, que é belíssimo, que é você cuidar de um menor materialmente, né, intelectualmente, dar a formação para ele como cidadão, tá? Mas com essa finalidade hoje, não é permitido. Muito bem. Vamos lá. Aqui, ó, você falando de guarda, antes de ir para a próxima pergunta, fugindo um pouco do tema previdenciário, falando de guarda, né? Quando a gente tem a guarda unilateral e hoje a guarda compartilhada. Muita gente acha que o mercado de trabalho hoje entre o homem e a mulher, que o homem sempre ganha mais que a mulher. E também tem casos onde a mulher ganha 3 vezes mais que o homem, né? E aí, como é que ficaria essa pensão, né? Essa pensão ficaria proporcional, né? Por exemplo, né? A mãe fica três partes com o filho e uma parte com o pai. Divide proporcionalmente. Queria dar uma boa noite especial para a doutora Yara Batista de Medeiros, que está nos acompanhando aqui. Grande doutora Yara, precisamos bater um papo também. Está correndo de mim, mas eu queria muito bater um papo com a doutora Yara, né? Já já o Marcel volta aqui. Meu amigo, oi. Voltou. Doutora Elaine Cristina, também, boa noite aqui também. Olha aqui, Marcel, eu queria fazer outra pergunta aqui, não minha, mandaram aqui, deixa eu ver, só achar aqui ela. Aqui, ó. Cadê ele? Só um minuto, está se ajeitando lá. Calma aí, pessoal, já vamos voltar. Se você tiver dúvidas, qualquer para sanar, aí a gente está aí para esse bate-papo, para isso, para a gente. É um bate-papo, é uma live descontraído aqui entre amigos, para a gente estar vendo vários posicionamentos, né? Já percebemos que a família brasileira ela sofreu uma grande mudança, né, nesse período, né? Mas estamos aí, a gente está se adaptando. Mesmo com a reforma, muita coisa ficou fora da reforma da Previdência, né, Marcelo? Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Tá mudo. Tá mudo? Só olha aqui, embaixo. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Tá ouvindo. Só problema. Eu não faço a pergunta. Da guarda. É o seguinte. Não, que a gente estava falando o seguinte. A família brasileira mudou muito, né, de um tempo para cá. Então a gente percebe pelos comentários que você fez aí, então houve, não é aquela família tradicional do início do século passado. Hoje a família ela pode ser bem diversificada, né? Eu vou partir para uma outra pergunta aqui, ó. Boa noite. É o doutor Silvio Luiz que está perguntando aqui, ó. Boa noite, doutor Silvio Luiz de Godoy, que está mandando a pergunta aqui, ó. Boa noite. Como fica a estabilidade? Como fica a estabilidade se engravidar durante a suspensão do contrato na pandemia? O que mudou ou pode mudar em termos previdenciais? Muito boa pergunta, viu? Obrigado, doutor Silvio. Poxa, uma boa pergunta, Silvio. Mas não teve as regras, né, da pandemia, de suspensão do contrato de trabalho, é uma situação peculiar, né? Nós não estamos, essa suspensão é em virtude da pandemia, e ela já prevê uma estabilidade, né? O período que ficar suspenso o contrato é o período que depois a pessoa, o trabalhador, né, terá mantido o seu contrato de trabalho com o seu empregador. Então, ela terá o direito a essa estabilidade
prevista na lei que permite essa suspensão do contrato, né? E se o período for inferior ao período de estabilidade da gestante, né, a estabilidade da gestante poderá ser complementada no período que faltar. Então aqui não mudou nada, né? Se engravidou durante a suspensão do contrato, Exato. na pandemia, não tem nada, não alterou nada, certo? Da proteção à gestante. Muito boa pergunta aqui do Silvio, viu? Legal. Queria voltar um pouquinho, falar mais do idoso, né, o Marcelo? A gente sabe aí que agora, segundo semestre em diante, o número de desempregados vai explodir, né? Vai explodir. Muita gente que era autônomo está fechando, baixando as portas, muita gente que estava empregado vai estar desempregado, quem está empregado ainda, né? Graças a Deus. A pergunta é a seguinte, Marcelo. A gente sabe que depois dos 50 anos, 55, para você entrar no mercado de trabalho, é difícil. Como é que vai ficar essa situação de desemprego, sendo que você vai ter uma idade agora para você se aposentar? Então, Aziz, esse aí é um grande dilema que a gente tem, né? E nós temos que discutir enquanto sociedade. Nós votamos recentemente essa reforma da Previdência, qual nós já falamos aqui, em que a gente criou a idade de aposentadoria, né? A idade mínima para aposentar homens e mulheres. Hoje na faixa de 62 anos, mulheres 65, o homem, né? E aí nós estamos passando agora em seguida a reaprovação dessa reforma, já passávamos por uma crise econômica, e aí a gente vem agora com essa pandemia que afeta o mundo inteiro, e em que, com certeza, afetará maciçamente o mercado de trabalho. Será dolorido, será doído para a população. E nós, enquanto sociedade, vamos ter que discutir isso, porque nós vamos ver a pobreza, né, chegar próximo a nós, né? Nós temos essa cultura de que o idoso, ou nem tão idoso assim, nós estamos falando de trabalhador na faixa de 50, 55 anos, o mercado de trabalho tem a ideia de ser um cidadão ultrapassado. Mas eu procuro enxergar a vida pelo lado otimista, né? A gente vê que esse dito cidadão ultrapassado ou que tem dificuldade se adaptou a essa nova realidade, né? Nós estamos aqui mesmo fazendo hoje uma live, quem diria, no final do ano, a gente tomando um café aí na Casa da Advocacia, a gente estaria falando que durante esse ano 2020 a gente estaria fazendo uma palestra online. Eu aqui da minha casa e você aí da Casa da Advocacia. Que nós não estaríamos atrás de um auditório para fazer uma palestra, né? Aí, esse profissional, ele se adaptou, né? Ele teve que ir atrás, ele teve que buscar aprender novas ferramentas de tecnologia, né? Nós tivemos até você me aborda bem, às vezes me recordo bem, recentemente a OAB São Paulo fez um simpósio com um advogado idoso, acima de 55 anos, para discutir essas questões da inserção dele nesse mercado de trabalho. E foi um sucesso, foram 60 mil advogados participando deste evento. E eles, surpreendentemente, boa parte deles já antenado nessas novas ferramentas. Então, o que nós vamos ter que fazer é isso, um novo olhar para essa mão de obra, permitir essa qualificação, né? As autoridades públicas vão ter que qualificar essa mão de obra. Será grande o trabalho autônomo, né? Nós teremos penso eu que o trabalho autônomo será de grande crescimento, né? Porque não vejo as grandes empresas nesse sentido de contratação nesse momento, aparentemente a economia não está aquecida para isso, mas nós temos que ter um novo olhar para esse profissional.
Mas, para isso, vem sempre uma discussão também que a gente tem na outra ponta do previdenciário, às vezes. Eu falo que aqui no Brasil, a gente quer uma aposentadoria tardia, mas e não permite que o nosso jovem ingresse um pouco mais tarde no mercado de trabalho. Né? Eu acho que se a gente está falando hoje, aproveitar esse momento, se me permite aí colocar, se a gente está falando hoje de que a gente tem que ter uma idade já na faixa dos 65 anos, e daqui a pouco tempo nós já estamos falando em 70 anos, às vezes, para aposentar, nós temos que qualificar mais essa mão de obra nossa. Também é algo que nós, enquanto sociedade, enquanto poder público, vai ter que qualificar essa mão de obra, e para isso demanda tempo de estudo. Nós temos que ter uma mão de obra mais estudada, que saiba mais, que aprenda mais direcionada. Nós temos que ter mão de obra mais técnica, né? Nós temos o curso técnico no Brasil, a mão de obra técnica no Brasil é muito pouca ainda em relação aos outros mercados de trabalho do mundo. Então, essa entrada mais tardia do jovem no mercado de trabalho também contribuirá para que esse profissional na faixa dos 50, dos 60 anos, tenha mais trabalho, tenha mais vagas no mercado de trabalho, e assim a gente encontre um equilíbrio e consigamos passar dessa situação que nós vivemos. Muito bem. Deixa eu passar para você aqui, ó. Eu fiz essa pergunta justamente, Marcelo, porque caindo a renda, as pessoas estão desempregadas, eu acho que vai deixar de ser previdenciário e vai passar mais para assistência social, para não ter o abandono total das famílias. Exato. Perfeito? Tem que fazer essa leitura também, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Esse é um outro ponto, às vezes, que temos que investir maciçamente. Essa parte assistencial, da assistência social, tem que ser. Isso aí é algo que eu sempre falo assim. No Brasil, há um futuro não muito, um passado não muito distante, nós tínhamos a ideia de que o que fosse assistencial era ruim. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Nós temos abusos? Claro que temos, em todos os setores temos, mas esses, como eu falei aqui já, esses abusos não podem significar supressão de direitos. Essa parte assistencial vai ter que funcionar e funcionar muito bem. Né? Hoje, esse sistema que a gente fala, o equivalente ao SUS na saúde, hoje nós temos o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, vai ter que funcionar e vai ter que dar um suporte muito bom às famílias, né? Às famílias em todo, e esse suporte é o mais amplo possível, tá? Tem que pensar nisso, né? Porque pós-pandemia vem aí muita dificuldade. Bom, vou fazer uma pergunta, não duas, aqui da doutora Renata Costa. Está na tela. A questão dos créditos que o segurado teria direito em vida, como o doutor Marcel passou, demora anos. E se o crédito foi disponibilizado após a morte desse segurado, em ação que demorou mais de 20 anos, será mesmo assim da pensionista que consta no INSS, mesmo que essa companheira, tendo entrado na vida do segurado bem posteriormente ao ingresso dessa ação, conheceu antes do falecimento, mesmo assim ela terá direito à integralidade do crédito, sem necessidade de inventário ou arrolamento dos demais herdeiros. Não seria muito justo? Poderia se discutir ou é pacífico na jurisprudência esse posicionamento do artigo 16 da lei que citou? Renata, me permite, para responder a sua pergunta, só corrigir. É o artigo 112. E esse da lei 8.213. Esse posicionamento não é pacífico, não, tá? Existem hoje situações, em virtude do caso seu, tá? Não é pacífico a lei, a interpretação de que ele pode receber em vida, mas o seu caso não. O seu caso, há decisões recentes dos tribunais falando o seguinte, que tem que ser verificado o período a que se refere esse crédito previdenciário e será dividido, então, entre
outros herdeiros ou entre companheira, porque se esse período pegar a companheira anterior, a mulher ou a ex-mulher ou a ex-companheira, porque se o período que reverse esse crédito for do período em que era mantida essa união estável anterior ou o casamento, a companheira anterior passa a ter direito a uma parte desse crédito também. Então, é discutível nesse caso específico seu, tá? Muito bem. Aproveitando aqui, ó, outra pergunta da doutora Renata Costa aqui. Antes de fazer a pergunta, eu queria mandar um abraço, já que a gente está falando de previdenciário aqui, para o nosso querido presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Estado de São Paulo, nosso líder, nosso querido doutor Sodero, né? Que amanhã, quem não se inscreveu, aproveite e se inscreva. Já encerrou, acho que até o webinar dele vai falar sobre honorários advocatícios na advocacia previdenciária, na advocacia previdenciária. Amanhã, 7 horas da noite, tá? Tem que entrar em contato aqui na OAB para a gente ver se tem vaga ainda. Não sei como é que tá as vagas lá. E a pergunta aqui, ó. A pergunta é a seguinte: com essa pandemia e atual reforma, muitos estão deixando de pagar na esperança de, mesmo assim, se aposentar com a idade mínima. Qual o prejuízo a esse segurado corre o risco de não se aposentar, se deixar de contribuir, mesmo tendo o mínimo de contribuição exigida? Olha, Renata, aí entra uma questão que eu sempre falo. Qual o benefício que a gente busca? Né? Se ele fala, vou deixar de contribuir e quero me aposentar por idade. A aposentadoria por idade, ela ainda não prevê, se ele já atingiu a carência, ele pode cessar a contribuição e vai aguardar a idade, e quando ele atingir o requisito de idade, ele faça o pedido do benefício dele, né? Mas eu falo sempre para os meus clientes quando eu atendo, porque tem que ver exatamente o planejamento, porque às vezes a pessoa acredita que, principalmente depois dessa reforma, onde nós tivemos várias regras de transição, tem a questão do direito adquirido anterior ao benefício, então tem que ser ponderado todas essas questões para ver se realmente ele tem esse tempo de atingir esse benefício, por exemplo, por idade, e quando que ele atingirá, porque às vezes ele pode estar acreditando numa situação que não existe, né? E é muito comum a gente ver isso, viu? A pergunta dela aqui, o que me preocupa é que, com o número de desempregados, muita gente vai deixar de contribuir com o INSS, né? E, em consequência, vai deixar de ser segurado do INSS. E também, pouco que seja contribuição, mas é de pouco em pouco, nós estamos falando de milhões de desempregados, né? Isso vai dar um rombo lá na ponta. Vocês sempre falam em rombo da Previdência, agora a gente vai ver de verdade isso. E seria bom até para a gente discutir uma outra live, o impacto disso lá na frente, né? Para o segurado. Sim. E se o INSS vai aguentar, né? Sim, e porque nós temos também a seguinte situação, né, às vezes. A nossa legislação contempla o que nós denominamos do período de graça. O desemprego voluntário, né, do cidadão, se ele tiver hoje em torno aí de 180 contribuições, mais ou menos, até 180 contribuições, ele tem direito a usufruir dos benefícios previdenciários durante um ano, e mais de 180 contribuições durante 2 anos. Então, também, nós teremos a concessão desses benefícios nesse período, num período que a pessoa não está contribuindo, né? O que, com certeza, nós teremos um rombo maior aí da Previdência agora, né? Agora que ele vai aparecer, né?
Agora com o número de desempregados, que ainda é uma projeção, né? O número real, a gente vai ver lá na frente ainda, né? Nós tivemos e ontem, né, fecharam 1.190.000 empregos no primeiro semestre, né, no Brasil. Então, É muito, é muita coisa, né? É muita coisa. bastante coisa. Agora, Marcel, já estamos indo para 1 hora e meia aqui de live. Eu queria que você fizesse aí uma conclusão aí do direito de família, aí, os impactos no direito previdenciário, né? No formato dessa nova família que a gente tá, tem se formado aqui, né? Família do novo século. Do novo século. Às vezes, quero trazer a mensagem, né, para quem conversou conosco, quem esteve aqui conosco, para compreender que nós hoje, ainda na justiça, temos uma grande dificuldade de trazer essa família que está no dia a dia da sociedade, que está no nosso cotidiano, para dentro dos tribunais. É algo que, durante muitos séculos, nós tivemos uma alteração aí em torno de 40, 50 anos. Né? Então, é algo muito recente, é algo que demanda mais pesquisa, mais participação. Mas a gente não pode esquecer nunca que a afeição, hoje, é o que molda essa família e que molda, e essa afeição dessa família modificada, dessa família moldada, é que altera a interpretação no direito previdenciário. Muito há a ser feito, muito há a ser pesquisado, essa sociedade dinâmica que nós vivemos. Eu quero aqui já deixar meu agradecimento aí à nossa subseção de Pindamonhangaba, a todos os nossos colegas, advogados e advogadas que participaram conosco. Quem não é advogado também, você internauta, que passou aí e participa conosco, um grande abraço. Muito obrigado aqui por estarmos juntos. Muito me honra participar da minha querida 52. Nós que agradecemos mais uma vez por você ter aceito o convite da gente fazer esse bate-papo. É um bate-papo moderno, porque as coisas vão andando, vão evoluindo, e a gente tem que estar pensando, olhando lá na frente, né? Não é olhando o agora, olhando daqui para frente, como que vai ficar, né? É o que você falou. Ainda não tem nada nesse sentido. Não, mas é a hora de começar a formar, né, uma jurisprudência, um entendimento, e isso cabe a nós, advogados, né, tá fazendo isso. Queria só falar aqui, a doutora Renata Costa está falando, excelente live, parabéns, Marcel, pontual e atual, doutora Ziz, por trazer essa live diretamente, estreitamente ligada à atuação da advocacia. Doutora Renata, a gente que agradece aí quem acompanhou a gente até agora, temas atuais é o que a gente busca trazer e debater aqui, né? Com a participação dos colegas também, como se fosse uma palestra, né? Infelizmente a gente não está podendo fazer palestras, mas está aqui, pode participar, a doutora Elizabeth, nossa vice-presidente, está falando excelente, né? Então, a gente só tem que agradecer a todos que participaram aqui, desde já, ao Marcel por ter aceito. Mais uma vez, lembrando, quem não fez a inscrição, amanhã entre em contato aqui com a subseção, que a presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da nossa subseção, a doutora Adriana Daniela, está fazendo esse webinar muito bacana, e amanhã é com o doutor Sodero, vai falar sobre a nova tabela de honorários da advocacia previdenciária, que veio a resolver um grande problema enfrentado pelos advogados previdenciaristas. Estou mentindo, doutor Marcelo? Não, é algo novo, inédito da advocacia, para valorizar todos nós. Um trabalho de excelência do Dr. Sodero e a sua equipe lá em São Paulo, que deve ser valorizado, deve ser assistido por todos, sim, sem igual. Muito bem. Só para encerrar aqui, ó, a doutora Marli Pires está dando os parabéns ao doutor Marcel, e a doutora Mônica Palma Souza está falando obrigado por compartilhar suas experiências, parabéns ao AB pelos temas das lives. Nós que agradecemos a todos que acompanharam
até agora. A gente só tem que agradecer por mais um dia. Vamos, agora tem que ressaltar aqui, porque nós estamos fazendo umas lives por causa da pandemia, né? E parece que está chegando forte, né? Aqui na nossa cidade hoje foi o dia que teve o número mais alto de casos. Então, assim, vamos tomar cuidado. O momento ainda é de cautela, tá? Por enquanto, eu só agradeço a todos que participaram. Ao doutor Marcel, mais uma vez, obrigado, Marcel. Em breve a gente vai estar conversando de novo. Eu só agradeço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima live, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.